IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele é calculado através de três índices: o grau de escolaridade, a expectativa de vida e o PIB per capita. Grau de escolaridade. Aqui mostra a média de anos de estudo da população adulta e expectativa de vida escolar, ou o tempo que a criança ficará matriculada. No lado direito, nós temos um gráfico do nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais, do IBGE, e esses dados eles são de 2018. O primeiro item são essas pessoas que não têm instrução nenhuma, elas nunca foram matriculadas. Em 2018, esse dado ele estava em torno de 6%. Fundamental incompleto. Fundamental incompleto compreende as pessoas que não fizeram o Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e o Fundamental 2, que hoje é do 6º ano até o 9º ano. Nós temos aí uma maioria de 33,1% da população com mais de 25 anos que não completaram o ensino fundamental. O fundamental completo, nós temos em torno de 8% da população. O ensino médio, que é o 1º, 2º e 3º ano, nós temos em torno de 4,5%. Porém, no médio completo, ensino médio completo, nós temos a porcentagem de 27%. Superior incompleto. Superior é a faculdade. Muita gente começa e, infelizmente, por diversos motivos, não consegue terminar. Nós temos aí 4%. Em contrapartida, desses que entram no ensino superior, em torno de 17% da população com mais de 25 anos conseguiu completar o superior, o ensino superior, que no caso é a faculdade. Agora vamos analisar estes outros gráficos. No lado esquerdo, nós temos a taxa de frequência à escola. O de azul, o ano de 2001, e de amarelo, o ano de 2012. Nós podemos perceber que houve um aumento de frequência à escola em todas as idades aqui demonstradas no gráfico no ano de 2012. Quem mais frequentou a escola, neste caso, foram as crianças de 4 a 5 anos, justificado pelo fato do aumento do número de vagas nas pré-escolas. De 6 a 14 anos, em 2001, 95,3% da população que tinha essa idade frequentava a escola. Já em 2012, 98,3% dessa faixa etária. Então, isso quer dizer que apenas 0,7% das crianças de 6 a 14 anos, elas não frequentavam a escola no ano de 2012. Já as crianças, os adolescentes, no caso, de 15 a 17 anos, em 2001, 81,1% frequentavam a escola e 84,3% frequentavam a escola. No lado direito, nós temos taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. Analfabetismo são aquelas pessoas que não sabem ler e não sabem escrever. Esse gráfico ele está mostrado por grupo de idade, porcentagem de idade. De azul 2016 e o de roxo 2017. Ligeiramente, nós podemos observar que 2017, que aqui está representada pelas barras roxas, tem um número menor de analfabetos. Isso quer dizer
que essas pessoas começaram a procurar a educação, começaram a procurar a escola, começaram a estudar através de diversos meios, tá? Diversos graus de estudo. Podemos observar que 60 anos ou mais, em 2016, 20,4% dessa população era analfabeta. Já em 2017, por vários fatores, 19,3%. Porém, no ano de 2016, as pessoas com 18 anos ou mais, 18 até 24, em 2016, 7,3%, e quando foi em 2017, esse número diminuiu para 0,3%. Então, você tem 7,4% da população que ainda era analfabeta nesse período. Abaixo desse gráfico, nós temos a diferença por sexo. Em 2016, 7,4% dos homens eram a maioria. Já em 2017, isso diminuiu apenas 0,3%. As mulheres, em 2016, 7% da população brasileira era analfabeta. Em 2017, esse número já diminuiu. Cor e raça. Lembrando que raça é um termo que não existe, é usado grupo étnico, mas os dados, normalmente, eles são representados por essa palavra. As pessoas de etnia branca, em 2016, 4,2% era analfabeta e 4% era analfabeta no ano de 2017. No caso das pessoas de etnia preta ou parda, em 2016 esse número era de 9,9% da população. Lembrando que isso é um total de 100%. Então você tem aí apenas 9,9% dessa população que em 2016 era analfabeta. Em 2017, esse número já caiu um pouquinho, para 9,3%. Este gráfico agora ele é muito interessante, porque ele mostra a taxa de analfabetismo funcional. De acordo com a Unesco, o analfabetismo funcional, o analfabeto funcional, ele sabe decifrar o código da escrita, mas não consegue aplicá-lo em suas atividades cotidianas e promover o seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, a pessoa ela sabe ler, sabe escrever, mas ela não consegue interpretar um texto ou resolver as 4 operações da matemática. Ela pode fazer conta simples, conta rápida, mas mesmo assim ela tem dificuldade. Ela não consegue, por um exemplo, interpretar o dado de uma bula em um remédio. Ela não consegue fazer uma conta rápida no mercado. Ela não consegue entender leis como se deve. Às vezes ela lê, mas ela não interpreta. Por quê? Porque infelizmente é um analfabeto funcional. E isso ocorre muito porque as pessoas acreditam que ter um diploma é tudo, mas o mais importante é que a pessoa aprenda, saiba interpretar. Esse gráfico ele mostra pessoas de 15 anos ou mais e é dividido por região e por sexo. De amarelo, meio avermelhado, nós temos o homem. E o verde são das mulheres. Vocês podem observar que no quadro geral, que as duas são as 2 primeiras barras, no Brasil, nós temos uma maioria de homem analfabeto funcional. Um pouco menor, em torno de 20,5% de mulheres. Esse número aumenta muito quando a gente considera a região Nordeste. Em torno de
34% da população masculina lá no Nordeste é analfabeto funcional. E as mulheres em torno de 29%. Lembrando que esse gráfico são pessoas com 15 anos ou mais. No caso, a região Sudeste, o número de homens analfabetos funcional é menor e das mulheres é maior. Nós temos aí um aumento no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, onde existe mais mulher analfabeta funcional. No Centro-Oeste, no caso os homens, eles estão com 20% da população do Centro-Oeste analfabeta funcional, no caso dos homens. E das mulheres, em torno de 18% da população feminina lá daquela região do Centro-Oeste, que compreende os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, onde nós temos Brasília, capital do Brasil. Essas mulheres, em torno de 18%, são analfabetas funcionais. Lembrando, o analfabeto funcional, ele sabe ler e escrever, porém ele não consegue interpretar e realizar com presteza, realizar bem as 4 operações da matemática. Expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida, ela também é chamada de esperança de vida ao nascer. Consiste na expectativa do número de anos que se espera que o indivíduo possa viver. A idade, mais ou menos, que a população de uma determinada região, ela vive, até qual idade ela vive. E por diversos fatores. Tem lugar que as pessoas vivem mais por causa das melhores condições de vida. Essas condições, além da alimentação, médico-sanitária, lazer, educação, saúde, essas condições elas propiciam muito para que as pessoas elas vivam mais, vivam bem, melhor e mais. Quando você tem a falta disso, com certeza você não vai ter uma expectativa de vida alta em alguma região. Nós temos exemplos aí do continente americano. Muitos países a expectativa de vida é muito baixa, por falta de condições médico-sanitárias, esgoto, água encanada, uma alimentação saudável e etc. Outros países, como por exemplo o Japão, se vive por longos anos. Existem muitas pessoas que hoje, no ano de 2020, são centenárias. Podemos observar aí no lado direito um gráfico que mostra a expectativa de vida do brasileiro ao nascer, compreendendo os anos de 1940 até 1917. É média em 2 meses a mais. 1940, aqui no Brasil, a expectativa de vida era de 45,5%. Mas o que isso quer dizer? Que as pessoas, elas nasciam e quando começavam a entender da vida, já compreendia que o normal no Brasil em 1940 era falecer com 45,5 anos. No caso da expectativa de vida, o gráfico ele mostra uma média, não é uma realidade. Que todas as pessoas vão falecer com aquela idade, não. Tem gente que morre mais cedo e tem gente que morre mais velho. Porém, é a média. Em 1950 era de 48 anos, 1960, 52,5, 1970, 57,6, 1980, 62,5,
1991, 66,9. No ano de 2000, 69,8 anos de idade. 2010, 73,9. 2016, 75 anos. E 2017, 76. Essa era a idade média de vida do brasileiro em 2017, justificado pelo fato das melhorias das condições médico-sanitárias, acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer, tudo isso auxilia muito. Aqui nós temos um mapa da expectativa de vida em anos no mundo inteiro. Lembrando que vários fatores exercem influência direta na expectativa de vida da população de um país. Serviços de saneamento ambiental, alimentação, índice de violência, poluição, serviço de saúde, educação, entre outros. Todos os que estão no verde mais escuro, a expectativa de vida é de 80 a 89 anos. Pode ser maior? Pode. No continente americano, Canadá é exemplo. No continente europeu, nós temos a Alemanha. No continente asiático, o Japão. E na Oceania, a própria Austrália e a Nova Zelândia. São excelentes exemplos que as pessoas vivem mais, boa parte da sua população. Podemos ver que a média de vida do Brasil, esse mapa foi feito em 2017, a fonte é o Banco Mundial. No Brasil, a população vivia de 73,19 até 74,5 anos. Então, essa era a média de vida do brasileiro no ano de 2013. Da mesma forma, nós temos aí alguns países da Ásia, até do continente africano. Os Estados Unidos, nesse período, as pessoas viviam de 76,6 até 80,89 anos de idade. É uma média de vida. Vocês podem observar que no mapa tem alguns pontos cinza. A Groenlândia, que está ao norte, próxima aí ao Canadá, lembrando que a Groenlândia não é um país, é um território que pertence à Dinamarca, ela não tem dados, mesmo porque as pessoas não vivem na Groenlândia. Elas vão lá em determinadas épocas. E também o Saara Ocidental, a noroeste do continente africano. Ela bem pequenininho em cinza. Lá também não possui dados. Na Europa, a Suécia também não possui dados. Mas no continente africano, na República da África do Sul. Onde fica a República da África do Sul? No extremo sul do continente africano. A média de vida das pessoas é 59,3. Em alguns países, por um exemplo, a média de vida da população é muito baixa. Na Serra Leoa, que fica a sudoeste do continente africano, a média de vida do homem é de 33 anos e da mulher 42 anos. Isso explica que, no caso, as mulheres elas acabam se cuidando mais e os homens, por diversas questões, se cuidam menos. Mas também não podemos esquecer que isso está atrelado às condições de vida da região, às condições de vida do país. Quanto melhor a vida dessa pessoa, em relação à saúde, a saneamento básico, água encanada, esgoto, alimentação, essa pessoa vive mais. Quanto menores as condições
pior são as condições de vida dessas pessoas e elas vivem menos. PIB per capita. PIB significa Produto Interno Bruto per capita por pessoa. Como que eu consigo obter este valor? O PIB é dividido pela quantidade de habitantes de um país. O PIB é a soma de todos os bens produzidos dentro do país. Quanto maior o PIB, mais demonstra o quanto esse país é desenvolvido. E podem ser classificados entre países pobres, ricos ou em desenvolvimento. Produção interna, que no caso é o PIB, dividido pela população, o resultado vai ser PIB per capita. É o PIB por cada habitante da região. Aqui nós temos um mapa do PIB por país em 2013, milhões de dólares corrente. Nós podemos observar que quanto mais vermelho, quanto mais escuro, maior é o PIB per capita desses países. Em 2013, o Brasil ele não estava numa condição muito ruim, justificado pelo volume de negócios que eram exercidos no país. Mas nós temos aí países, principalmente no continente africano, que o PIB ele é muito baixo. A nordeste do continente africano, nós temos a Somália, esse país que está representado de cinza, nordeste do continente africano. Nesse país tem ausência de dados, por um exemplo. Igualmente na Groenlândia, Cuba, na América Central, e também em Marrocos, a noroeste do continente africano, Saara Ocidental, no continente africano, próximo à Argélia. Outro país, um continente asiático que tem ausência de dados é Mianmar. Mianmar, que fica próximo a Butão. Butão também não tem dados, que fica ao sul do continente africano, ao oeste da Índia. Esses são países que não contêm dados, por diversos motivos. Gini, coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. É um instrumento estatístico para medir a desigualdade de uma distribuição. Por isso, ele é utilizado para mensurar a diferença entre rendimentos do que tem mais e os que têm menos. Então, toda vez que vocês observarem algum gráfico, mapa, dados, que fala de Gini, é esse coeficiente que ele mostra a diferença entre os que mais têm e os que menos têm. O objetivo central é analisar a concentração de renda para apresentar as desigualdades. Quando o índice é igual a zero, corresponde a uma igualdade de distribuição perfeita, ou seja, todos têm a mesma renda. Quando esse índice é igual a zero, então todo mundo tem a mesma renda. Imagina um país com esse coeficiente de Gini igual a zero. Quanto mais próximo de zero, então quer dizer que todo mundo tem a mesma renda. Agora, quando o coeficiente, esse índice é igual a 1, significa que a desigualdade de distribuição é perfeita. Quer dizer que essa renda está concentrada na mão de uma pessoa e as outras pessoas têm zero renda. Aqui no Brasil, por exemplo, esse índice chega igual a 1 se você for pegar um grupo de pessoas. Tem gente que tem renda
e tem gente que não tem renda. Então, o coeficiente de Gini, ele acaba demonstrando isso. Quando o índice ele é igual a 1, significa que você tem uma desigualdade muito grande. Você pega um grupo de pessoas, 10 pessoas. Uma tem renda e as outras 9 pode não ter renda, por um exemplo. Agora, uma situação muito importante que vocês precisam saber, caso necessitem descobrir a renda familiar de vocês, para preencher algum dado, para conseguir algum benefício, vocês precisam saber calcular a renda, tá? Então, aqui está demonstrado como que é o cálculo da renda familiar. É a soma da renda individual dos moradores do mesmo domicílio. Renda familiar per capita. Lembra que per capita é por pessoa. Ela é calculada dividindo-se o total da renda familiar pelo número de moradores de uma residência. Para ter direito a alguns benefícios concedidos pelo governo, é necessário o cálculo da renda familiar por pessoa. Então, quando alguém perguntar a sua renda familiar, você não é correto você dizer somar os salários das pessoas que trabalham e falar o valor da sua renda. Não. Como eu faço? Eu tenho um exemplo aí. Essa família, ela possui 7 pessoas. No caso, a moça, ela tem um símbolo em cima, o senhor também e o idoso também. Então, neste caso, dessas 7 pessoas, 3 pessoas da família trabalham. Elas têm uma renda. No caso, o senhor aí, ele conta com a aposentadoria dele, tá? Porque ele já é o idoso. Como que eu faço? Eu somo todos os salários das pessoas que trabalham e divido pelo número de pessoas que existem na casa. Exemplo, a mulher ganha 2.000, o rapaz ganha 3.000 e o idoso ganha 1.500. A soma deu R$6.500. Desses 6.500 eu divido por 7, que é o número de pessoas que moram nesta residência. Então, a renda familiar dessa família, ela gira em torno de aproximadamente R$ 928,57. Tá? Então, neste caso, é a renda por pessoa. Aqui nós temos um mapa do Índice de Desenvolvimento Humano, lembrando que esse índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais perfeito esse IDH, maior o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior esse IDH. Nós temos exemplos aí no mundo, como por o continente africano. O continente africano, boa parte dos seus países, o IDH deles é de 0,48, alguns até menores. Outros, como por um exemplo a Argélia, que fica a norte do continente africano, o IDH deles vai de 0,77 até 0,82. Lá no continente asiático, nós temos exemplos como Japão, Coreia do Norte, que o IDH deles acima de 88, e no caso a Arábia Saudita, que fica no continente asiático, a sudoeste, o índice vai de 0,82 até 0,88. Na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia têm o maior IDH. No continente europeu, vários exemplos. Ao extremo norte da Europa, Noruega, Suécia, países muito conhecidos como França, Bélgica, Suíça, também possuem IDH muito elevado.
No continente americano, IDH elevado, Estados Unidos, Canadá. Ao sul do continente americano, Argentina e Chile, o IDH deles é de 0,82 a 0,88. Alguns países, eles estão aqui demonstrados de cinza, por quê? Porque você tem ausência de dados. Lá na América do Sul, nós temos como exemplo a Guiana Francesa, que está de cinza. A Groenlândia está de cinza, lembrando que a Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca. No continente africano, Saara Ocidental. Também a Somália. Somália está a oeste do continente africano, está de cinza. Na Europa, nós temos como exemplo Albânia, não tem dados. No continente asiático, Taiwan, que é um território que pertence à China. Coreia do Norte também não possui dados. O IDH é o índice que mostra quais as regiões que precisam de mais ajuda e aquelas que estão em situação consideravelmente boa, onde as pessoas vivem mais, tem uma melhor distribuição de renda, boa parte da população frequenta a escola, é alfabetizada, e com certeza todos esses dados, eles fazem com que o país cresça, a população cresça, porque quem faz o país é a população. Esses dados são de 2014.